Voltando aqui para a quinta questão. A quinta questão é bem simplesinha. A questão é uma maravilha. Ó. Um automóvel custou 20 mil reais. Por quanto deve ser vendido para que haja um lucro de 6% sobre o preço de custo? Essa aqui é bem tranquila, tá? Para que haja um lucro de 6% sobre o preço de custo. Ou seja, lembrando que lucro é igual preço de venda menos preço de custo. Mas essa aqui é super tranquila, né, gente? Eu quero... Olha... 20 mil reais. Eu quero vender por um preço que haja 6% de lucro. É só calcular. Olha, esse é o preço de custo, tá? Esse é o caso mais simples. Lucro em relação ao preço de custo. Tá? 6% disso. 6% de 20 mil. Opa, 1, 2. 1, 2. 200 vezes 6, 1.200. O que eu calculei, gente? Eu quero o lucro de 6%. Eu calculei o lucro. Se eu quero um lucro, né, de 1.200, tá? É o lucro que eu calculei aí, ó, 1.200. Ele custou 20 mil, eu vou precisar vender por 21.200. Tá bom? Eu não vou entrar em detalhes nessa parte aqui, porque nas próximas questões as coisas vão ficar mais complicadas aí para lucro e prejuízo, tá? Lembre-se que lucro é isso aqui, ó. Quando a gente fala prejuízo, a gente também interpreta como lucro negativo. Claro, a gente fala que teve lucro quando o preço de venda menos o preço de custo é positivo. E a gente fala que teve prejuízo quando o preço de venda menos o preço de custo, ou seja, é negativo. Ou seja, o preço de custo é maior do que o preço de venda, tá bom? Vamos fazer nessa sexta questão. Essa ainda nem é difícil, tá? Arrependida da compra de uma esteira ergométrica, Débora vendeu-a para Ana Paula com prejuízo de 15% em relação ao preço pago na loja. Em seguida, Ana Paula vendeu-a para Fernando por 1.955, obtendo lucro de 15% sobre o preço que pagou. Quantos reais Fernando pagaria a mais se tivesse comprado na mesma loja em que Débora comprou? A questão é um pouquinho comprida, acaba complicando um pouco, mas ela é razoavelmente fácil. A observação que eu vou fazer aqui é o seguinte: esse tipo de questão envolvendo porcentagem, lucro e prejuízo, geralmente os valores são arredondados, tá? Então, quando você calcula na vírgula, por assim dizer, calcula tudo perfeitinho, você vai ter números que não são exatamente o que estão lá para marcar, normalmente, tá? Normalmente, então, não se preocupe muito com o valor, ele vai ser arredondado, tá? Eu vou começar aqui da forma que eu acho mais simples. Olha só, eu já tenho esse valor aqui. Ana Paula vendeu-a para Fernando por 1.995. Que bom que esse 15% é sobre o preço que ela pagou. Ou seja, lembra, lucro é igual preço de venda menos o preço de custo, tá? Ela teve lucro aqui, ó, de 15% sobre o preço que ela pagou. O preço que ela pagou não é o preço de custo, tá? Olha, só para simplificar aqui, ó. O preço de venda foi qual? 1.955. Então ela vendeu por 1.955, tá? E aí quando eu tiro este custo aqui, eu vou colocar esse lucro do lado de lá, tá, gente? Sobra o quê? Sobra um lucro de 15%, né, do que eu tinha pago. Certo? Esse é o meu lucro, 15% em cima do preço de custo. Então vamos ver quanto foi que ela pagou nessa esteira, né? Já que ela vendeu por 1.955 e teve um lucro de 15%, né, que eu representei nessa equação aí, vamos ver quanto foi que ela pagou. Para isso eu vou isolar o preço de custo, tá bom? Então olha só, 1.955 é igual. Eu vou representar isso aqui de outra forma. Eu vou representar isso por 0,15, tá? Do preço de custo. Este aqui eu vou passar para cá. Então vai ficar PC. 0,15 PC mais PC, que é preço de custo, aí vai ficar 1.955 é igual a 1,15 preço de custo. Qual que foi o preço de custo? É só dividir 1.955 por 1,15. Vamos lá? 1955. Ei, animal. 1955 dividido por 1,15. Que bonito. 1.700. Não, tem alguma coisa errada.
1.700. Vai dar tão bonitinho assim, redondinho? Eu acabei de dizer que os valores seriam aproximados. Ó, então, gente, ela comprou da Débora, né? Por 1.700, tá bom? Porque foi o preço de custo dela, ok? O que, olha só, então, veja só, vamos lá, voltar para o começo da questão. Arrependida da compra, Débora vendeu para Ana Paula com prejuízo de 15% em relação ao preço pago na loja. Ou seja, veja só, ela teve um prejuízo, tá? Ela teve um prejuízo. Olha, lembrando que lucro é igual preço de venda menos preço de custo. Veja que a Ana Paula comprou por 1.700. Então, quando a Débora vendeu para ela, o preço de venda foi de 1.700. Quando a gente tira o preço que ela pagou, que é o preço de custo, né? Que a Débora pagou, ela teve um prejuízo, ó, negativo aqui, tá? De 15%. Eu vou representar por 0,15 do preço de custo dela. Ok? A mesma coisa, gente. Né? Só que fica parecendo aí que esses 15% são a mesma coisa. Não são. Estão relativos a valores diferentes e um é de prejuízo e outro é de custo, tá? Mas veja só o truquezinho que eu estou usando aqui, ó. O prejuízo eu estou representando como um lucro negativo. Porque se ela teve prejuízo, significa que isso aqui ela comprou por um preço maior do que o que ela vendeu. Ela vendeu por 1.700. A Débora vendeu por 1.700. E agora eu quero saber por quanto ela comprou. Tá? Só a única informação que eu tenho é que ela teve um prejuízo de 15%. 15% em relação ao que? A questão também está dizendo que é em relação ao preço pago na loja, o preço de custo dela. Tá? Então tá tudo aí, é só montar a equação. Ó, vou passar esse menos PC para o outro lado, vai ficar PC menos 0,15 PC é igual a 1.700. Lembrando que aqui é 1, nem preciso escrever isso mais para vocês. 1 menos 0,15 dá 0,85 PC, é igual a 1.700. Então, o preço de custo vai ser 1.700 dividido por 0,85. 2.000. Que beleza. 2.000. Ih, eu fiz toda aquela propaganda de arredondamento e aí o valor deu bonitinho. Mas não é esse o valor não, tá? Quantos reais Fernando pagaria a mais se tivesse comprado na mesma loja em que Débora comprou? Veja, a Débora comprou por 1.200. O Fernando comprou por 1.955. Tá? A diferença aqui, ó, 2.000 menos 1.955 é de R$45. Simples assim. Tá? Olha que beleza. Agora sim, vocês estão lascados. 7ª questão. Um vendedor repassa seus produtos ao consumidor com lucro de 60% em relação ao preço de venda. Ah, que dor. Qual é a taxa de lucro do comerciante em relação ao preço de custo? Meu Deus. Pessoal, é o seguinte. Essa é uma daquelas questões que a gente vai fazer... Faz a lista de exercício, passa para os alunos, vai responder em sala. A gente consegue responder. Eu consigo responder. Só que na hora de explicar isso aí, é um caos. A gente faz de um jeito, o cara não entende. Na hora a gente não sabe fazer de outra forma, porque consegue entender a forma que a gente consegue fazer, tá? E aí a pessoa, não entendi, professor. Aí o professor, eu também não, mas enfim. O que eu vou fazer agora? E não consegue pensar. Aqui, eu fiz de um jeito, percebi que ficou confuso, fiz de outro jeito, continua confuso. E assim, eu vou representar agora da forma que eu acho mais fácil de entender. Mas por mais que pareça fácil, quando eu terminar de fazer, não é, tá? Não se iludam. Essa questão não é fácil, ela não é fácil de entender. Para eu fazer foi bem tranquilo para mim, mas eu sei que para explicar, para entender e para outra pessoa reproduzir isso aqui depois, não é a mesma coisa. Lembre-se, lucro é igual preço de venda menos preço de custo. Um vendedor repassa seus produtos ao consumidor com lucro de 60%. O que é 60%? É 0,6, tá? 60% em relação ao preço de venda. Tá, então vamos analisar essa informação. Ó, o preço de venda dele, tá?
E o lucro? O lucro é de 60% em relação ao quê? Ao preço de venda. Tá? Então ele tem um lucro de 60% em relação ao preço de venda. Tá? Não é 1,6 aqui, tá, gente? Porque o lucro eu tiro o preço de custo. Então sobra o quê? Sobra 60% do preço de venda nesse caso aqui. Tá? PV menos PC. Agora vamos ver onde é que eu quero chegar. O que eu quero saber nessa questão? Qual é a taxa de lucro do comerciante em relação ao preço de custo? Qual é a taxa do lucro em relação ao preço de custo? Lembra que eu falei que eu gosto de trabalhar a porcentagem como essa forma aqui, ó? Então, olha o que eu quero, gente. Eu quero chegar nisto aqui, ó. Eu quero chegar nesta razão aqui, nesta relação, tá? Para descobrir a taxa do lucro em relação ao preço de custo. Mas a questão me forneceu essas informações aqui anteriores que me permitem estabelecer essa equação, ó. O lucro é 60% do preço de venda, tá? Tá aqui. Preço de venda, lucro é PV menos PC, né? E o lucro eu posso representar como 60% do preço de venda. Eu vou isolar aqui. Qual que eu vou isolar? O que eu quiser. Eu vou isolar o que eu quiser. Então, eu não vou resolver isso aqui passo a passo, porque, pelo amor de Deus, também, né? Vocês já estão no quarto ano. 0,4 PV. Tá? E aí? Tô perdido. Bom, eu quero chegar nesta relação aqui, ó. É isso que a questão está me pedindo. O que a questão está me pedindo? A questão está me pedindo isso. O que é isso aqui? Tá? Vou dar um jeito de fazer isso aparecer. Olha só. Lucro, eu tenho essa expressão. Tá? Então, ó, L, é isso que eu quero calcular. Lucro, eu tenho o que para o lucro? Eu posso substituir por... Porque a questão me disse isso. Que o lucro é 0,6% do preço de venda desse safado aí. Tá bom? E o PC? Poxa, eu acabei de isolar o PC aqui, ó. E ele está me dizendo que PC é 0,4% do preço de venda. Opa, PV em cima, PV embaixo. 6 dividido por 4 dá 3 dividido por 2, que dá 1,5. Pareceu fácil? Não é, tá? O que é isso? A taxa de lucro do comerciante em relação ao preço de custo. 1,5, quando eu represento em porcentagem, vai dar 150%. Tá? Simples assim. Parece simples, mas não é. Já temos uns 15 minutos. Vou responder a oitava. E aí a gente encerra esse vídeo. Vamos para outros 2 vídeos, porque vou ter que fazer uma revisão de logaritmo, tá? Para algumas pessoas. Essa aqui, vamos demorar um pouquinho nessa aqui, ó. A valorização de uma ação foi de 38% em 2 meses, tá, gente? Isso aqui, gente, são taxas sucessivas, ó. Ela valorizou no primeiro mês, ó. A valorização de uma ação foi de 38% em 2 meses. Qual foi sua valorização no segundo mês? Se no primeiro mês a valorização foi de 15%. Então, ó, no primeiro mês, ela valorizou 15%. No segundo mês, ó, eu tinha um valor aqui para a ação, ela valorizou 15%. O que é valorizar 15%? É multiplicar por 1,15, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? Ó, 1 mais, o que é 15%? 0,15. Né? Quando eu somo aqui, vai dar 1,15. Então, qual o preço da entrada? Não importa qual a prestação. Sei que ela valorizou 15%. Tá? Isso foi no primeiro mês. E aí ele quer saber de vocês qual foi a taxa de valorização, qual foi a valorização no segundo mês. Tá? Qual foi? Que valorização foi essa aqui no segundo mês? Tá? Sendo que o total, a valorização de uma ação foi de 38% em 2 meses. Sendo que essa ação ela valorizou 38%. O que é valorizar 38%? É multiplicar por 1,38, tá, gente? Então ela custava X, ela terminou aqui custando 1,38X. Por isso que o X não importa. Porque o que me importa é só a valorização.
Sim, parece simples assim, né? Eu espero que vocês entendam por que eu usei esse 1 mais 15 aqui, porque é uma forma interessante de fazer. Dá para fazer de outra forma? Dá, mas aí o vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Então, 1,38 dividido por 1,15. Eu não faço a menor ideia. Vai dar 1,2, eu acho. Dividido por 1,15. Obviamente eu não sei fazer essa conta de cabeça, né? 1,2. Portanto, I 1,2 menos 1 é 0,2. Portanto, no segundo mês, é o I aqui, ó, foi de 20%. Ah, que beleza. Maravilha. Então, vamos para as próximas.